5 erros que derrubam a sua visibilidade no iFood. Jogam sua loja lá pro chão. Quer saber a resposta? Fica no vídeo. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal Delivery Sem Filtro e o delivery de hoje está bombando. Edu, o delivery tá bombando? O meu delivery hoje bateu recordes, mas não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar que, se você não me conhece, seja muito bem-vindo, muito prazer. Meu nome é Eduardo Nani e eu sou dono de delivery, assim como você, tá bom? E quero te dizer o seguinte, 2026 está aí e vamos pagar imposto até dizer chega. Bora que bora, não pode correr. E eu quero mostrar para você outra coisa. Tudo que eu trago para vocês aqui de conhecimento, conteúdo, não é que eu vi na loja de uma consultoria de um amigo meu que chegou e me emprestou. E aí eu fechei o meu delivery porque eu queria focar na educação do país e blá, 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 blá. Aquela hipocrisia que você está acostumado a ouvir por aí. Negativo. Tudo que eu te ensino é algo que eu vivo constantemente no meu dia a dia. Belezinha? Tudo maravilhosamente bem, como tem que ser. Belezinha? Peguei um delivery do zero e fiz 2 milhões no primeiro ano, viu? E não foi num cliente, num amigo meu, não. Foi na prática. Por que eu tô te falando isso? Porque hoje eu vou te trazer 5 erros que logo, logo você vai ver muitos copiões por aí. Então, o que você quer dizer? Infelizmente, a minha equipe ela me traz, assim, temas pra gente gravar, que vocês perguntam, e aí eles bolam os temas. E aí eu falei, 5 erros, cara. Aí eu peguei e numerei os meus 5 erros, que pra mim é o principal. Aí eu fui assistir alguns vídeos. Eita, nós. Quando você vai assistir alguns vídeos, você vê que os 5 erros das pessoas se transformam em um meu, sabe? Aquela encheção de linguiça com força. E boa parte do que eu falo aqui, desses erros aqui, eu não vi em lugar nenhum. Ou um erro se torna 5, sabe? Vai quebrando isso, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas eu quero te dar uma dica muito importante. Se você quer entender, quer saber mais sobre esse mundo de delivery, clica e se inscreve no canal. Isso é para te ajudar. Você ativa o sininho, você vai receber a notificação, vai ver o vídeo que se te interessa, o tema do vídeo não te interessa, você pula fora. Agora, só se inscrever, você não recebe a notificação e você não vai ver nunca. E aí, se você gosta do meu conteúdo e quer me ajudar, já deixa o like. Deixa o like para esse conteúdo chegar para muito mais gente. O like me ajuda, se inscrever, ativar o sininho, te ajuda. Mas, Edu, sem mais delongas, qual que é o primeiro erro? Bom, eu não vou ficar dando nome aos bois, porque acho que não faz sentido, né? Mas eu assisti alguns vídeos aí que falam exatamente sobre erros. E o primeiro erro é tudo que você viu em todos os vídeos. As pessoas pegam um erro e saem quebrando ele em partes para dizer que é 5 erros. E não é. O erro principal, crucial, é qualidade operacional. Amigo, delivery é entrega. Tá bom? Delivery é entrega. E ao contrário do que muita gente diz por aí, tempo de entrega não ranqueia sua loja. Sua loja não vai ter um ranqueamento super, hiper, mega, top, ultra, porque tem um tempo de entrega baixo. Essa estratégia já funcionou durante muito tempo, tá bom? Mas já tem aproximadamente 1 ano e meio que o iFood parou. Tempo de entrega não ranqueia a loja. Acabou, ponto final. Porque a galera ia lá, colocava um tempo baixo que não cumpria só para aparecer, vendia mais e estragava a experiência do cliente. A iFood foi lá e ó, cortou. Agora, fato é, o tempo de entrega é um fator de decisão para o cliente. Então, se o cliente olha a sua loja com 60 e a loja no mesmo nicho com 30, a escolha dele tende a ser pelo de 30. Tá bom? Então, o tempo de entrega é um fator de decisão. Mas não significa que você está com 30 que você vai estar no topo. Abre a sua loja, abre o seu iFood no horário de pico, no domingo, no sábado, à noite, no seu horário de pico, e você vai ver várias lojas no topo com tempo de 50, 60 minutos. Por quê? Porque eles são lindos, morenos, dos olhos verdes? Negativo. Negativo. Porque eles têm outro padrão de ranqueamento. Então, dentro de qualidade operacional, o primeiro ponto é tempo de entrega. O segundo ponto é abertura de chamados. Você precisa sim controlar. Então, eu, por exemplo, graças a Deus, faz um tempo que a gente não precisa aumentar o tempo, né? Então, a gente vai trabalhando a nossa equipe para manter a eficiência operacional. Mas às vezes deu uma trave. Faltou um frango, faltou alguma coisa, sei lá, deu alguma travezinha ali, e aí vai começar a atrasar os pedidos. Aí eu vou lá e aumento o meu tempo. Aí sim, dia de chuva. Como eu uso muito entrega sob demanda, dia de chuva falta entregador.
Então eu tô ali, a minha equipe, minha cozinha tá vindo, pum, pum, a milhão, soltando pedido. Quando eu vou chamar o sob demanda e vejo que ele está indisponível, aí eu vou lá e aumento o tempo de entrega, eu jogo o tempo lá pro alto. Por quê? Porque o iFood ele deixa indisponível por um período de tempo, até a logística se arrumar. Quando começa a ficar entregadores disponíveis de novo, a logística volta. E aí isso me dá tempo, nesse intervalo, de eu ir fazendo as entregas com os meus entregadores, que aí vai estar um tempo maior. Na hora que voltou, eu chamo tudo e baixo o tempo de novo. Quando o problema é... Então, assim, ó, abertura de chamados prejudica muito sua visibilidade. Se derruba muito. E você sofre essas consequências por um período de tempo grande. Por quê? Porque a gente está falando de porcentagem. Então, para o Edu, por exemplo, que em uma única loja faz 200 pedidos num dia, se eu tiver 10 atrasos, por exemplo, vai representar ali 5%. É um número alto. Né? Não, 2,5%, né? 200 pedidos no dia, 2,5%. É um número alto. Por quê? Porque o algoritmo pede. Agora aumentou para 2,5%. Então eu vou estar no limite, mas assim é um limite alto. Entende? Então, por ser porcentagem, isso te prejudica ao longo do tempo. Tá bom? Para uma loja que faz bastante pedidos, talvez não dure tanto tempo, porque vai se diluindo com a quantidade de pedidos que você faz. Agora, pense você faz 10 pedidos por dia. Você atrasa 2, você está com 20% de atraso de chamado aberto. 20%. Aí no dia seguinte você vai fazer mais 10 ou não, porque como você está muito alto, o iFood já vai te distribuir menos, você vai perder ranqueamento, vai fazer 6. Aí você junta os 20 com 6, você não teve nenhum atraso, mas você está com aqueles... É acumulativo. Então, lembra quando você chora no portal, por exemplo, você vai ver sempre 7 dias. Então, assim, ó, a qualidade operacional, o chamado, ele é extremamente importante, tá bom? Ele é extremamente importante. Então, sim, você precisa ter uma qualidade operacional fundamental e não ter abertura de chamados. Isso faz você perder ranqueamento muito. O outro item dentro do qualidade operacional é cancelamento. Você não pode ter cancelamento. Se você tem cancelamento, te prejudica muito. A mesma lógica, porcentagem. Então, o cancelamento, ele te prejudica demais. Demais. Belezinha? Pega a visão no que eu estou te falando e presta bem atenção nisso, tá? Isso é extremamente importante, porque muita gente, eu só tive um cancelamento, mas esse um depende muito da quantidade de pedidos que você faz. Se você faz 200 pedidos por dia, de fato, um cancelamento não vai te prejudicar. Agora, se você faz 10, um já é 10%. Então, tome sempre muito cuidado com isso, tá bom? Vocês verem que aqui eu já falei 4 coisas dentro de um único item. Já seria um vídeo, né? 5 erros. Ai, eu adoro esses meus concorrentes, eu adoro. Mas a qualidade operacional, ela está acima do seu produto. Tá bom? Isso é um fato. Ela está acima do seu produto. Não adianta você entregar a 8ª maravilha do mundo em 2 horas de tempo de espera. O cliente não vai ficar satisfeito. Tá bom? Depois da qualidade operacional, vem um outro erro sim, que é crucial e te derruba o seu ranqueamento a médio e longo prazo. Qual seria esse erro, Edu? Escolher o produto uísque errado. Esse é um erro muito comum, muito comum, muito comum mesmo. E é um erro que eu vejo o tempo inteiro. Por quê? Por causa de pessoas que indicam fazer esse tipo de coisa e é extremamente perigoso e errado. Vou explicar para vocês exatamente isso. Muita gente se apega ao produto uísque dizendo pro preço. Precisa baixar o preço. Então chega lá o cidadão que vai prestar uma consultoria e fala pro lojista assim, ó. E eu falo porque eu peguei esse caso aqui assim, ó, centenas de vezes. Eu posso dizer para você que foi, sem medo de errar, que foi centena de vezes. O cara tem uma marmitaria, vou dar um exemplo mais pro meu nicho, que ele vende ali pratos de 32, 33, 31, 30, 40, quando é proteína animal. Ele tem pratos ali que ele vai... Ou proteína animal não, né? Que todos são animais. Proteína de bovina, que é mais caro, um contrafilé ali. Então, esse cara, o ticket médio dele, as pessoas que consomem na loja dele, estão acima dos R$30. Aí chega o consultor lá e fala assim, não, vamos baixar o preço desse prato aqui para a gente entrar numa lista aqui e te trazer venda. De fato, isso vai te trazer venda. Qual que é o problema? A longo prazo, você se torna uma loja de um único produto. O que significa? 90% das suas vendas estão baseadas em um produto. Isso é um perigo. Eu, por exemplo, eu tenho 70, 80% dos meus pratos baseado em um único prato. Ou seja, em uma única proteína.
Só que dessa mesma proteína eu tenho vários pratos. Por que isso é importante? Porque a longo prazo você só vai tendo essa venda, uma hora vai parar de ter público semelhante para quem o iFood mostrar, sua loja começa a perder visibilidade por falta de quem mostrar, e aí não tem o que você fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cara, você está dando descontos às vezes que não... Se o seu ticket médio está acima... Se os seus pratos estão acima de R$32, R$33, não faz sentido você participar de uma lista onde vão atrair pessoas que vão gastar muito abaixo disso. Aí você começa a ter uma venda de um prato que está ferindo a sua margem de lucro. Se você for um cara que faz conta e acompanha o seu negócio, vai ver que você vai precisar aumentar esse prato. Quando você aumentar esse prato, você cai de 200 pedidos por dia que você está fazendo para 10, para 50. Porque você perdeu todo o público, perdeu toda a presença naquela lista que você tinha. Então, e o produto isca, completando o erro, o produto isca, ele não está ligado a preço. Ele está ligado à isca. O que é isca? Quando você senta na beira da lagoa lá, joga lá assim, ó, a minhoquinha presa no anzol, fica lá esperando, o peixe vem, é para atrair. Para! Desculpa interromper seu vídeo, é para um recado rápido, menos de 1 minuto. Quero te falar o seguinte, nós, aqui dentro da empresa, do Delivery Sem Filtro, eu lancei um treinamento especial, curtíssimo e direto ao ponto, com exatamente somente as estratégias que funcionam. Diferente do iFood 10X, onde é um treinamento completo, complexo, onde eu falo de todas as promoções, todas as alavancas do iFood, todas as mecânicas do iFood, no guia prático eu falo somente daquilo que funciona e daquilo que funciona mais e aquilo que eu habilito dentro do meu negócio. Então, ou seja, é uma estratégia, é um plano inevitável, certinho, para você ter resultado de verdade. Então, um treinamento curto, direto ao ponto, que você, em algumas horinhas, você assiste, 2, 3 horinhas você assiste, mata o curso inteiro. E de bônus, você ainda leva o Cardápio 10X, que é um curso extremamente importante. Preço promocional de lançamento. Então, clica no link na descrição e no primeiro comentário, clica e garante a sua vaga. Bora que bora e continua com o vídeo. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Quando você pensa em churrascaria, qual o primeiro prato que você pensa? Coloca aqui nos comentários. E eu tenho certeza que, assim como eu, você pensou em quê? Picanha. Aí eu te pergunto, a picanha é o mais barato de uma churrascaria? Então, o produto isca está ligado àquilo que vai atrair o seu público, que vai atrair o seu cliente. E não necessariamente a preço. Óbvio que pode ter preço? Pode. Estamos dizendo que não pode. Mas não está 100% ligado a isso. Belezinha? E aí a gente vai para o terceiro erro. Terceiro erro qual que é? É você não ter uma estrutura de cardápio adequada. É um fato isso. Por que eu estou falando que isso é um fato? Lembra que eu falei do erro anterior, que a gente cita sobre preço, que você tem um público? Por que isso é um erro? Porque o iFood identifica o perfil de consumo dos clientes da sua loja, identifica também a nomenclatura do prato. Por isso que o básico funciona. Você pode ter um cheeseburger, que vai funcionar muito bem, como você também pode ter um cream salad, que vai ser o seu cheeseburger. Qual que é a diferença? O algoritmo não vai entender que o seu cream salad é o x-salada. Então, pelo nome do produto, ele não vai atrair clientes novos para a sua loja. E aí, quando você não tem uma estrutura de cardápio adequada e não cria uma rotação de cardápio ao longo do tempo, você para de atrair clientes novos. O orgânico para de atrair clientes novos. Por quê? Porque o iFood olhou, um exemplo, filé de frango. Nossa, filé de frango gastando R$30. Eu tenho X número de pessoas. Ele passa a mostrar a sua loja para aquele X número de pessoas. E aí vai convertendo, não vai convertendo, vai convertendo, não vai convertendo. Chega uma hora que a própria conversão diminui, porque vai diminuindo esse público. Ele não tem mais para quem mostrar. Sua loja começa a cair. Aí chega o consultor e fala assim, o seu cardápio está saturado. Aí ele vai e pega um item de baixo, coloca para cima e começa a funcionar de novo. Por quê? Porque o algoritmo identifica outro produto. Opa, produto novo, começa a ter visita, conversão, tem conversão e aí a loja começa a subir de novo. Então eu não posso deixar chegar nesse ponto. Por isso que quando a gente cria uma estrutura do cardápio, da qual eu ensino no Cardápio 10X, que é um treinamento que a gente tem só de cardápio, nesse treinamento só de cardápio, a gente ensina essa estrutura e eu ensino como rotacionar essa estrutura para estar sempre atraindo novos clientes no orgânico. Ah, o orgânico é que vai te fazer bater 1.000 pedidos por dia? Não, mas é o que vai te ajudar.
E aí, para suas promoções funcionar quando você ativar, por exemplo, o orgânico precisa estar muito bem alinhado. Para você entender o processo de uma lista dentro do iFood, o orgânico precisa estar alinhado. O orgânico ele não é a forma mais rápida de você crescer, só que ele é a forma que vai funcionar para sempre. Então, se eu estou crescendo mês a mês com orgânico, para sempre eu vou continuar crescendo se eu fizer a coisa certa. Então, é extremamente importante. Por isso que o Cardápio 10X é um curso que gente que fatura 500, 600, 1 milhão por mês aplica. Aplica, estuda. Óbvio que a gente tem gestão desse tipo de loja e a gente implanta o Cardápio 10X, essa rotação que a gente vai fazendo de 3 ali a 4 meses. 30 dias a gente faz análise, enfim. Então, você não ter essa estrutura, a longo prazo vai te derrubar o ranqueamento, porque você vai parar de ter conversão no cardápio. Você vai parar, entenda? Ele começa a trazer uma quantidade de gente, inicialmente vai ter uma boa conversão, vai sendo direcionado, dali a pouco o funil, a boca do funil vai diminuindo, diminuindo, chega aqui embaixo e passa a não ter conversão. E aí o próprio iFood começa a não te mostrar mais. Né? Dentro do cardápio 10X, por exemplo, a gente ainda ensina o fator novidade, que é para você manter sua recorrência ativa e prender o cliente novo. E o fator novidade não é criar um prato novo, não. Às vezes é reformular um prato que você já tem. Louco, né? Já, a partir de agora, você vai começar a ver conteúdo sobre isso na internet. Eu adoro essa resenha. Quarto erro é... esse erro é crucial. Já vou até olhar o último aqui, ó. Esse erro é crucial. Eu recentemente peguei uma loja que não fazia, e era uma loja que vendia muito bem, tinha 90% de recorrência, 80% de recorrência há 6 meses, sem perder volume, que é algo inédito, é muito difícil isso acontecer. Você não está atraindo gente nova, está vendendo só para a mesma galera e mantendo o faturamento há 6 meses consecutivos. Isso é algo impressionante. E aí, só pelo fato dela começar a confirmar com o código, e ele estava entregando no prazo, então não era uma loja que atrasava, entregava tudo bonitinho no prazo, só de começar a confirmar com código sem fazer nada, sem colocar a mão na massa e nada, já aumentou em 20% na segunda semana. Algo que vinha há 6 meses se mantendo igual, que é algo inédito também, tá? Eu nunca vi. Né? Eu recentemente agora peguei uma loja com 90, que eu nunca tinha visto com 80, agora vi com 90. Mas também eu só consegui puxar 3 meses nessa loja. A outra era 6 meses consecutivos, mantendo o mesmo faturamento, com 90% de recorrência. 80% de recorrência, perdão, sem atrair novos clientes praticamente. Ele não confirmava com código. Quando ele passou a confirmar com código, ele mostrou para o algoritmo que ele tinha qualidade de entrega, que ele entregava rápido. Que ele cumpriu o prazo que estava lá. Porque até então você fala que está lá, o cliente não reclamou, beleza, mas o algoritmo não sabe se você entregou ou não. Quando você confirma com código, ele sabe o momento exato do pedido do cliente para o momento da conclusão, e ele vai triangular isso com o tempo de entrega que você colocou na plataforma. E aí ele vai ver que você está fazendo 100, 120, 200 pedidos por dia, cumprindo o prazo. Logo, ele entende que você é uma loja que tem um tempo de preparo baixo. Logo, ele te mostra mais. Agora, quando você confirma, quando você está todo cagado, entrega 90% dos pedidos atrasados e confirma com código, aí o efeito é oposto também, tá? Te prejudica. Mas confirmar com código, ele não é uma ferramenta simples para evitar cancelamento. Tem gente que não confirma e fala assim, eu tenho pouco cancelamento, não tenho problema de cancelamento. Porque existem regiões que esse problema não existe mesmo de fato. Então o cara não confirma porque não tem cancelamento. Então não vou ficar confirmando. Fazendo uma moto vai perder tempo. Só que o operacional bagunça muito. Então confirmar com código na logística própria, é essencial. E o quinto erro e último, mas antes, já coloca aqui nos comentários se você quer algum tema, se você quer algo específico do meu guru favorito antes de você, falava isso. É verdade? De repente a gente vai pegando os temas aqui e fazendo também. Eu volto a repetir esse algo que eu falo muito. Não é errado o cara não ter loja e ser consultor, tá? Porque isso é a grande maioria. Inclusive, tem pessoas que eu admiro, admiro como pessoas e até como profissional que fazem um trabalho sem ter loja. Mas a diferença está em você entender o dia a dia. E não tem como o cara entender o seu dia a dia se ele não vive um dia a dia igual ao seu. Se ele não chega numa sexta-feira, 6 horas da tarde, cansado para gerar um conteúdo,
porque ele passou na loja hoje fazendo 510 pedidos. Entende? Ele não sabe lidar com o entregador. Ah, ele vai falar para você faz isso, mas ele não sabe como que é você lidar com o entregador. Ele não sabe como que é você lidar com a cozinha. É muito bonito você entrar numa cozinha e falar A, B, C, D ali, e depois não falar mais nada e tá tudo bem, tudo certo, tamo junto, demorou, é nóis. Entende? Então, assim, o dia a dia, a vivência, faz muita diferença. Tá bom? E eu falo isso, né? Falo isso porque eu sou apaixonado pelo delivery. E o quinto erro é, cara, você não ter nada para atração de novos clientes. Por mais que a gente faça um cardápio bem estruturado, bem feito, a gente cria uma rotação que a gente vai trazer o orgânico funcionando, um dado que você precisa analisar sempre no seu negócio é a quantidade de novos clientes do seu negócio versus a recorrência. Simples. Edu, eu fiz 1.000 pedidos nesse mês, desses 1.000 pedidos eu tive 30% de clientes novos. Então, ou seja, 300 clientes compraram pela primeira vez. No mês seguinte, Edu, eu mantive os 30%, só que agora eu fiz 1.200 pedidos. Por quê? Porque daquela galera, daqueles dos 300 que compraram, 200 recompraram. Aí a sua loja está crescendo. O problema é quando você tem 30% de clientes novos, faz 1.000 pedidos, no mês seguinte você faz 1.000 pedidos e tem 30% de clientes novos de novo. Ou seja, não há retenção na sua loja. E aí significa que você está perdendo o cliente. E se você não cresceu, o que significa na prática? Que você mais perdeu clientes do que ganhou. Então essa é uma equação que você vai analisar por todo o tempo. Então assim, como que a gente faz para resolver? Primeiro, eu preciso entender se não é um problema operacional da minha loja. Mas se não for, tá tudo certinho, tudo redondinho, você precisa atrair mais clientes do que você perde. E uma coisa, um dado importante é, você vai perder cliente ao longo da jornada. O iFood é um jogo de rouba-monte, então o iFood vai estar sempre oferecendo a sua loja para mais pessoas. Sempre oferecendo sua loja para outras pessoas. Sempre, 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 sempre. Então, às vezes, você ativar um cupom de clientes novos focado no clube, tá bom? Cupom de 12, cara, esquece, você nunca vai usar esse cupom na sua vida. Se você estiver fazendo 400, 500 pedidos por dia, talvez. Mas fora isso, é cupom de 25% para clientes novos. Por quê? Porque você está perdendo mais do que você está ganhando e, como eu falei, é natural você perder cliente ao longo da jornada. O iFood é um jogo de rouba-monte, então as pessoas vão ficar oferecendo. O iFood vai ficar oferecendo outras lojas para ele, aí o cara vai experimentar. Então é natural você ter perda de clientes ao longo do processo. O cara que foi experimentar uma outra pizzaria, uma outra hamburgueria, né? Uma outra marmita, o cara foi experimentar outro prato porque o iFood ofereceu, apareceu uma promoção que foi mais vantajosa, ele foi para lá. Então, assim, é diversos motivos que você vai... O cara enjoou do seu tempero, diversos motivos que você perde cliente ao longo do tempo. Então, para você se manter crescendo, você tem que ganhar mais do que perder. O orgânico vai te ajudar nisso e o cupom pro cliente certo do clube vai te ajudar nisso. Então, você precisa estar sempre atraindo clientes. E se você começa a cair ao longo, médio e longo prazo, a sua loja perde visibilidade. Aí você chega para mim e fala assim, Edu, eu não fiz nada e minha loja parou de vender. Exatamente porque você não fez nada que a sua loja parou de vender. E se você gostou do conteúdo, clique, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação. E se você gostou muito do conteúdo e quer me ajudar, deixa o like e comenta aqui o que você achou do vídeo aqui nos comentários. Coloca nos comentários o que você achou do vídeo, qual foi a melhor dica na sua opinião e um tema para o próximo vídeo, uma dúvida que você tem, que a gente vai ter o prazer de gravar aqui, ó. Beijo grande, vai maratonar aqui o vídeo no canal aqui, ó. Um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, um vídeo. Bora que bora, até a próxima.